Nesta mensagem de hoje eu vou falar de algumas situações diferentes e quero te fazer 5 perguntas. Você seria capaz de perguntar a si próprio o seguinte: o que eu tenho priorizado em primeiro lugar? Eu realmente conheço o meu Pai Celestial de verdade? Eu realmente me relaciono com o meu Pai Celestial? Eu tenho em minha vida os frutos do Espírito Santo? Eu tenho pregado e vivido o reino de Deus? Eu tenho anunciado o reino de Deus na minha casa? Pois bem, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6, versículos 33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quero começar dizendo o seguinte: infelizmente todos, quando deixamos que circunstâncias nos tirem do foco, que é o de estar focado no reino de Deus, em Jesus como nosso tudo, nós sempre estamos permitindo que as coisas sempre tomem um efeito ao revés, em relação ao que este versículo nos diz exatamente. Estamos sempre buscando em primeiro lugar as outras coisas e depois queremos que o reino de Deus nos seja acrescentado. Esquecer-se das coisas de Deus hoje em dia como prioridade em nossas vidas se tornou normal, natural demais. Talvez você queira justificar-se da seguinte forma: mas eu tenho trabalhado demais, eu canso muito, e se eu não trabalhar, tudo para lá em casa. Me desculpa, mas eu não posso parar agora, não vou ler Bíblia. E quando eu estou em casa, eu não consigo ler a Bíblia, eu durmo de tão cansado. Se eu dobrar os meus joelhos, esquece, eu vou dormir ali mesmo, ajoelhado. Em Lucas capítulo 10, versículos 40 a 42, diz o seguinte: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Em outras palavras, Jesus estava falando: peraí, espera aí, calma aí, Martinha, você está trabalhando demais, você está dando muita atenção e prioridade a trabalho, você não está vendo Maria? Ela tirou tempo comigo. É isso que o Senhor está querendo dizer na palavra dele, querido. O Senhor está dizendo: busquem ter relacionamento comigo. E muitas das vezes nós pensamos que estamos fazendo as coisas da maneira certa, quando que na realidade não estamos. É claro que precisamos trabalhar, cuidar da nossa casa, da nossa família, buscando oferecer a todos conforto e segurança, mas desde que isso não tome o primeiro lugar, que é o de Deus nas nossas vidas. Deus é a pessoa mais importante da nossa vida. Ele deve estar sempre em primeiro lugar, para tudo, para todas as coisas. O reino de Deus é uma questão de lógica. Como é que você quer fazer parte de uma coisa que você não conhece? Imagina você caminhando nas ruas de sua cidade. Aí você se aproxima de um homem, olha só, que você não conhece e começa a chamar de pai. Você começa a dizer para ele que você é filho dele. Mas tem uma coisa: vocês dois nunca tiveram relacionamento de filho e pai. Imagina, você encontra com um homem na rua: ei, pai, papai. E o homem: o que é isso? De onde saiu isso aí, gente? Eu não conheço. E você o acompanha até que ele chegue na frente da casa dele. O homem vem na frente da casa dele, todos da sua família esperando por ele. Os filhos, entre ele filho, filhas, a esposa, o cachorro, a sogra, o papagaio, os cunhados, o macaco, todo mundo. Aí você vai atrás do homem querendo entrar na casa dele. De repente esse homem vira para você e diz: ei, afaste-se, pare de dizer que é meu filho e pare de me chamar de pai, porque eu não te conheço.
É exatamente assim que muitos são, queridos. Querem viver o evangelho de fachada, de aparências, e depois querem chamar a Deus de Pai, sendo que essa pessoa, ele não se relaciona com Ele, com Deus, não busca a presença dele em momento algum, durante o dia ou a noite, não tem vontade nenhuma de escutá-lo, e quando finalmente decide parar um pouquinho para ler a Bíblia, acaba pegando no sono. É impressionante como uma televisão hoje se tornou mais importante do que Deus. Como coisas materiais se tornou mais importante do que Deus. E dentro dos corações dessas pessoas pode-se ouvir gritos e declarações para elas próprias de que o importante é estar vivo para se viver bem a vida, curtir. Quanto que para se viver a verdadeira vida nos é necessário morrer. E muitos cristãos, sendo elas ovelhas ou pastores, ainda não entenderam o que é morrer para poder viver, porque ainda não são evangélicos, ainda não conhecem a Jesus. Na verdade, essas ovelhas e esses pastores precisam aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, porque em suas atitudes essas pessoas têm sido uma vergonha para o verdadeiro evangelho. Você quer saber se um pastor é crente de verdade em Jesus? Ou se um homem é crente verdadeiro em Jesus? Pergunte à esposa dele. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, isso Jesus falando: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente se escondendo atrás de religião, atrás de cargos de ocupação, nos ministérios da igreja, atrás de um instrumento musical, atrás de um talento na voz, atrás do esposo que é pastor, ou atrás de uma esposa que é uma verdadeira mulher de oração. E quando tal pessoa olha para dentro de si própria, perceberá que quanto mais distante ela se torna de Deus, ela começa a se deformar no mundo espiritual. Em Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Quanto mais perto estamos de Deus, nós nos parecemos com Ele. Agora, quanto mais distante estamos de Deus, você acha que vamos nos parecer com o quê? Em 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se todo mundo está no maligno, o mundo se parece com quem? Não seria a mesma coisa quando estamos distantes de Deus? Em Lucas capítulo 10, versículo 40 a 42, eu vejo o seguinte: se Marta não tivesse falado com Jesus, ou seja, se ela no meio daquela correria de trabalho, agitação, fadiga, se ela não tivesse tido a atitude de ir procurar a Jesus e dizer a ele o que estava acontecendo, jamais o entendimento daquela situação chegaria até Marta. Meu irmão e minha irmã, você correu tanto atrás de trabalho, de fazer, de trazer dinheiro para dentro de casa. De repente, hoje, talvez você esteja atarefado até o pescoço de tanto trabalho, que não consegue parar um minutinho para ouvir a voz de Deus. E você se sente fadigado, cansado, estressado, nervoso. Marta deveria ter primeiro, antes de fazer qualquer tipo de trabalho, tido a mesma atitude de Maria: parar aos pés de Jesus e escutá-lo, escutar a voz dele. Quanto tempo faz que você não escuta a voz de Jesus em seu coração? Talvez Marta tenha se estressado porque de repente ela começou a ver que ela estava trabalhando.
e não conseguia concluir o trabalho. Enquanto todos estavam com Jesus, ela estava sozinha trabalhando. Aí ela clamou por Jesus. E depois dessa atitude, meio que no instinto, ela pôde ouvir a voz de Jesus. Aí ela pôde entender que ela estava fazendo, o que ela estava fazendo e o que Maria estava fazendo, que eram duas coisas totalmente diferentes. Quem sabe você não precisa clamar a Deus e ser sincero com Ele e dizer: Senhor, eu tenho trabalhado tanto e parece que eu não fiz nada. E ao mesmo tempo eu estou muito cansado, Senhor. Eu não tenho força nem para orar. Renova as minhas forças. Abre o meu desejo, a minha vontade para a Tua palavra. Renova as minhas forças para que eu tenha maior tempo contigo, Jesus. Deus, remaneja o meu tempo, Senhor, para que eu tenha um tempo melhor de me dedicar a Ti, pois eu quero a melhor parte e eu não quero que ela me seja tirada. Por isso, me ajude, Deus, me ajude. Eu quero buscar em primeiro lugar o Teu reino, Senhor, e preciso que o Senhor entre com providência ao meu respeito. Querido, meu irmão, minha irmã, Deus nunca deixou e nunca deixará a igreja dele enganada em relação a nada. Ele, através do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, lá no versículo 1, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Comece a buscar um tempo de qualidade com Deus. Clame a Deus para que Ele te encha do amor dEle. Se Deus encontrar nessa oração e em teu coração sinceridade, Ele é Deus que pode mudar todo o seu horário de trabalho, te dar um tempo de qualidade com a sua família, igreja e vida social, porque Deus sempre quis e sempre quer o melhor para os filhos dele. Em Isaías capítulo 1, no versículo 19, diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Agora, meu querido, seja inteligente. O bem dessa terra não se refere a essa terra na qual vivemos hoje. Não é. Essa terra não é nada. Está se referindo à Nova Jerusalém, onde aqueles que vencer, como diz em Apocalipse, entrarão no reino de Deus. Existem coisas que não sabemos, não conhecemos. Existem tesouros escondidos por Deus para os filhos dele em meio a esse finalzinho dos tempos no qual estamos vivendo. O que se vê é muita correria de um lado para o outro, porque as coisas estão difíceis. Mas Deus espera de cada um de nós é que nós apresentemos as nossas razões a Ele. Marta fez isso. Quando lemos em Isaías 43, versículos 26, nós lemos assim: faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Deus é o único capaz de nos julgar as nossas circunstâncias, as nossas negligências, a nossa distância dele. Ele é o juiz dos juízes. Apresente-se a Ele em arrependimento, mas seja sincero acima de tudo. Agora, por outro lado também, não adianta falarmos de reino de Deus se definitivamente nós não entendermos o reino de Deus. Os maiores confrontos da vida de uma pessoa não são entre ela e Satanás, mas os maiores confrontos de uma pessoa é exatamente quando ela é confrontada com ela própria. A igreja começa dentro de cada um de nós. E a nossa casa é a nossa igreja. Em João, capítulo 16, versículo 2, parte B, diz: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Calma. Vamos entender isso aqui. A pessoa mais indicada a ser usada por Deus para matar o eu de nossas vidas, da minha vida e da sua vida, é exatamente aquela que nos ama. E essa pessoa pode ser a sua esposa ou o seu marido, pode ser o teu filho, filha, os teus pais. É impressionante como a resistência em aceitar essas coisas das pessoas que nos amam e estão dentro da nossa casa tem sido uma barreira nos relacionamentos familiares.
mães amarguradas com os filhos, filhos amargurados com os pais, marido amargurado com a esposa e a esposa amargurada com o marido. Quando Jesus pregou o reino dele aqui na terra, ele fez milagres, prodígios e maravilhas, mas acima de tudo, ele amou sem ser amado. Esse tem sido o grande desafio de todos nós, rejeitar a nós mesmos. A grande porcaria que existe em nós é exatamente porque estamos o tempo todo nos preocupando com o nosso umbigo. E aí está o grande segredo desvendado por todos, mas nunca vivido por ninguém. Nós não admitimos o fato no qual temos que morrer até para a reciprocidade dos nossos sentimentos. Dói muito, mas imagina a dor que Jesus sentiu. Uma dor de amor. E o dom do discernimento é algo que precisa ser vivo dentro de nós. Em Jerusalém existia e existe hoje ainda um espírito de rejeição, mas que esse espírito não entre e nem permaneça em seu coração. Quando Jesus dizia-lhes a respeito do reino dele lá em Jerusalém, na época de Jesus, e ao mesmo tempo lhes diziam quem realmente eles eram, eles o rejeitaram, eles o ignoraram e desejou até que ele morresse. Em Mateus 23, versículo 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Olha que declaração de amor de Jesus, lá no alto do monte, olhando para Jerusalém. Preste muita atenção nas coisas que te andam acontecendo em sua casa. Se você sabe que o seu marido, ou a sua esposa, ou seus pais, ou seus filhos estão te falando algo, e este algo te confrontou, porque sabe que aquela pessoa, você sabe que aquilo que aquela pessoa disse ao seu respeito é verdade, e você não aceitou porque você não aceita que ninguém te chame a atenção. Presta atenção, porque pode ser o Espírito Santo de Deus usando essa pessoa para te dizer: acorda, toma uma posição e se conserte. O Espírito Santo de Deus fala para você o seguinte: tome as rédeas da situação que Deus te deu. Eu gosto de dizer sempre uma frase: toda pessoa que gosta de falar verdades tem que estar pronto para ouvir verdades. Você quer ter sempre o controle da situação, então aprenda a se sujeitar em ser controlado às vezes em certas situações. Em Lucas capítulo 22, versículos 26 diz: mas não sereis vós assim? Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Você quer falar? Aprenda a escutar. Você quer liderar? Aprenda a ser liderado. Você quer ser amado? Ame primeiro. Pois Deus, em sua supremacia, um dia Ele se esvaziou de si mesmo e se entregou por nós. Isso é amor de verdade. É esse exemplo que temos que viver todos os dias de nossas vidas. E lembrem-se, o reino de Deus começa dentro da nossa casa, com os nossos familiares, está dentro de cada um de nós. As coisas hoje em dia têm sido o contrário em todas as áreas de nossas vidas. Nós tratamos os de fora bem demais, e os de dentro da nossa casa nós preferimos tratar mal. Se o reino de Deus começa dentro de cada um de nós, Deus aqui está se referindo principalmente às famílias. Satanás tem trabalhado ao longo de todos esses anos de contra das famílias, e o primeirinho da lista de Satanás são os maridos. Em Lucas capítulo 12, versículos 48, parte B, diz: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deus te colocou como líder de sua casa, e neste momento eu te peço que você reflita comigo nessa meditação. E eu quero
te perguntar o seguinte: será que você pode dar uma olhada geral agora? Em toda a sua casa, em toda a sua vida. Dá uma olhadinha. Será que você pode olhar toda a sua caminhada como líder de sua casa, como pai, como marido? Aí se pergunte a si próprio. E eu pergunto a você, como eu pergunto para mim, eu pergunto a você agora: você tem anunciado o evangelho das boas novas de Jesus dentro da sua casa? Ou o que você tem semeado dentro da sua casa? É discórdia, desafeto, tristeza, prostituição, lascívia, desejos ilícitos? Será que a única coisa que você tem feito em toda a sua vida é conseguido fazer com que a cada dia uma mulher que está ao seu lado, a qual diante da sociedade ela é chamada de esposa, mas dentro da sua casa ela é chamada de saco de pancada, latão de lixo, de coisa nenhuma, de máquina de prazer só seu, né? Acorda, rapaz! Acorda! Porque aquilo ao qual Deus te confiou, isso um dia te será cobrado por Ele. E eu te posso provar na palavra de Deus. Em momento algum Deus está mandando que a mulher ame o seu marido. Ele está mandando que o homem ame a sua esposa e que a mulher sujeite ao seu marido. Vamos ver onde é que está isso? Em Colossenses capítulo 3, versículo 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Percebeu o finalzinho? Não vos irriteis contra elas. Em Efésios capítulo 5, versículos 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui a mulher é comparada à igreja. Imagine se Cristo um dia se irritar contra a igreja. Meu Deus! Sendo Ele todo poderoso. Deus tem o poder da vida e da morte. O que Deus está nos dizendo aqui é que nós, como homens e líderes de nossa casa, nós temos o poder de dar vida ou de proporcionar morte em nossa casa, com os nossos filhos. Talvez você que está me ouvindo me conheça e deve estar se perguntando: quem é ele? O que ele quer? Quem ele pensa que ele é para estar falando isso? Eu te respondo agora. Eu sou alguém que já errou muito na vida por priorizar coisas erradas, por priorizar o meu umbigo, o meu egocentrismo, por priorizar um talento musical que Deus me deu um dia e Ele pode me tirar a hora que Ele quiser, mas os erros me ensinaram coisas e hoje eu sou um homem mais forte em Deus, eu sou mais feliz em Deus, hoje eu sou curado em Deus, eu sou cheio do amor de Deus em mim e com isso hoje eu consigo amar, eu consegui matar as minhas razões humanas, o meu egocentrismo de achar que o certo era somente eu e ninguém mais estava certo ao meu redor. Antes, ninguém poderia me chamar a atenção porque eu não aceitava. Hoje, se por algum motivo alguém precisa me chamar a atenção, eu corro para escutar, porque eu aprendi que nessas pequenas coisas eu consigo gerar crescimento em meu caráter. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós começamos a nos parecer com Deus. E se parecer com Deus, meu querido, faz com que automaticamente os frutos do Espírito estejam em nós. E em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando priorizamos Deus, tudo fica mais fácil. A partir do momento que, como líder de nossa casa, nós buscarmos a Deus, o inimigo fará de tudo para nos tirar do foco. Mas se estamos buscando a Deus com sinceridade, com intensidade, aí será tarde demais para o inimigo, porque os frutos do Espírito já estarão em nós. No versículo 25 diz assim: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito.
querido, se a gente andar em espírito, o discernimento do Espírito Santo vai estar em nós. A gente vai captar e ver e entender. Quando o inimigo está tentando gerar coisas, situações contrárias, confusões, contendas, e você, totalmente dominado pelo Espírito Santo, terá poder de reação no Espírito, de contra as atitudes do inimigo, contra a sua vida, contra a vida da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa. E o próprio Espírito Santo te mostrará: olha aí, você próprio, derrote você mesmo. Isso é coisa de você mesmo. Uma mensagem que eu preguei antes, lembra? O meu maior inimigo sou eu mesmo. Dessa forma você amará a sua esposa como nunca amou antes, e através do seu testemunho de vida como marido, como líder da sua casa. Dessa forma você estará anunciando as boas novas do Evangelho de sua casa. E isso automaticamente refletirá em toda a sua casa. Uma mulher bem amada, para ela se sujeitar a você, isso é fichinha para ela. Uma mulher bem amada, ela carrega água na peneira para você, rapaz. E uma mulher bem amada é como um resplendor, ilumina toda a casa, e essa luz alcança todos que estão ali dentro. Em uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, especialista em trabalhar com casais, ele disse o seguinte: que o homem é igualzinho a um forno micro-ondas. Já viu o forno micro-ondas quando você liga? Você põe 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você apertou o botão, aquilo ali já esquentou. Ligou, tá, esquentou. Tá aceso já. Já tá quente. Em 30, 15 segundos o negócio tá quente. O homem é igualzinho isso aí. O cara fica doidão. O cara quer a mulher de qualquer jeito. Aí, meu amigo, esquece. É exatamente aí, na mente e no coração, que Satanás tem buscado brechas para que o reino de Deus não flua e não exista nessa casa. Ele é sutil. Ele tenta destruir a intimidade do casal, gerando picuinhas, discórdias, ofensas, ignorâncias, grosserias. Na maioria das vezes, quando um marido quer estar intimamente com a esposa não quer, por diferentes razões. É verdade, o pastor Cláudio dizia isso na mensagem dele. Precisamos andar muito no Espírito, no discernimento do Espírito, para a gente entender isso, porque são mínimas coisinhas que traz discórdia, distância. Tenha o discernimento disso, marido, e clame ao Senhor, quebre a sua razão, o seu ego, o seu orgulho, e mesmo quando existir um clima negativo dentro de sua casa, comece a liberar palavras de elogio dentro da sua casa. Precisamos restaurar as brincadeiras de casal, dizia o pastor Cláudio nas palestras para os casais. É verdade, brincadeirinhas entre os casais, coisas íntimas. E eu quero quebrar um pouco essa mensagem, talvez de exortação, não sei, mas brincando um pouco, dizendo para ela, eu achei até engraçado esse ponto, e o pastor dizia, né, olha, marido, vira para sua esposa e fala, olha, se fantasia de onça, meu amor, porque eu vou passar a mão na espingarda e vou caçar você. Foi muito engraçado isso, e é verdade. Leva ela para jantar e depois você janta ela. E na palestra muitos deram gargalhadas e riram, mas ele deu um exemplo de brincadeiras, não necessariamente isso. Na intimidade entre casal, cada um sabe de si, cada um se conhece, entre outras palavras, dizendo, precisa se restaurar isso, essa coisa gostosa de um casal. É onde o reino de Deus começa, e é onde o inimigo tem tentado gerar discórdia, para que isso não segue adiante, não vá avante. Escolha elogiá-la ao invés de ofendê-la. Muito embora nós, os homens, somos como micro-ondas, não se esqueça de uma coisa, eu quero tornar a citar de novo outra coisa que o pastor Cláudio disse nas palestras dele. Não se esqueça que mulher, você é igual um forno micro-ondas, mas mulher é igual um fogão a lenha. Como assim fogão a lenha? Fogão a lenha, você acende de manhã, abana de tarde, dá uma sopradinha lá por volta de 7h30 da noite, 8h30, 9h, para quando ela for dormir, ela já está pegando fogo. Ela demora a pegar fogo.
mas quando ela pega fogo, ela assa churrasco a noite inteira. Agora eu não sei se você tem espeto para tal façanha. E todos deram gargalhada na palestra. É verdade, é uma coisa muito engraçada, mas que faz sentido. Mulher é mais um carinho, o homem é mais imediato. E quando eu leio Efésios, eu pela Cantares de Salomão, Efésios, Colossenses, fala muito disso, de esposo, esposa. Eu sinto diretamente na questão do relacionamento nosso mesmo, de igreja com Deus, de Deus com a igreja. Relacionamento. O Senhor está o tempo todo falando de amor e de relacionamento. Amor e relacionamento. Como duas coisas podem se parecer tanto, né? Esposa, marido, igreja, Deus. Tem tudo a ver. E aonde Satanás tem mais sutilmente atacado. E às vezes por uma falta de discernimento do Espírito Santo, ou pela distância de Deus, ou por falta de nos relacionarmos com Deus, isso passa desapercebido, a gente não vê, e quando a gente já assusta, a gente já agrediu aquela pessoa que nos ama, e com isso feridas invisíveis começam a surgir e a gente não se dá conta, e aquilo se torna tumor e se torna câncer que pode matar. Relacionamentos íntimos de casal, relacionamentos íntimos de você como pessoa e Deus, e trazer morte. O que nós precisamos é de saúde sentimental, emocional, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. É aí onde o reino de Deus começa. Que a cada dia possamos estar apercebidos a isso. E nós, como maridos, como líder da nossa casa, podemos nos perguntar: que legado eu estou deixando para os meus filhos, para minha esposa? Lute a favor de sua casa, de sua família, decidindo-se em priorizar o reino de Deus em todas as suas atitudes e decisões. E em todo tempo se policie, vigie e ore. Você, como líder de sua casa, libere palavras de cura para sua esposa, não somente em relação às enfermidades, mas principalmente nos sentimentos da alma. Você é o cabeça. A você foi dado essa responsabilidade, e de você será cobrada essa responsabilidade. O reino de Deus dentro de sua casa. Eu quero terminar fazendo uma oração. Eu gostaria que você orasse comigo neste momento. Deus, nós te oramos nesta hora e clamamos a Ti, Senhor, que olhe e atenta para este homem e para esta mulher que me escuta agora. Entra dentro desta casa, Senhor, e faz mudanças acontecerem aí neste lugar, agora, meu Deus. Porque para falarmos de coisas Tuas, primeiramente precisamos vivê-las em nosso dia a dia, viver em nossa casa. E eu, na autoridade da Tua palavra, na autoridade do Teu nome, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, da vida deste homem, da vida desta mulher, todo o espírito de pombagira. Te dou uma ordem em nome de Jesus: sai imediatamente daí, agora. Sai de dentro desse quarto, sai de dentro desse carro, sai de dentro de toda essa casa agora. Nunca mais volte na vida e na casa desse casal. Que todo espírito demoníaco saia daí agora. Existem espíritos malignos que têm tentado destruir este homem, o ministério deste homem, o caráter deste homem. Toda essa intenção do inimigo está desfeito agora pelo poder do nome de Jesus. E eu clamo a Ti em favor da Tua igreja, Senhor, que começa aí dentro dessa casa. Clamo por restauração de coisas que o inimigo quis que se transformassem em ruínas. Ainda que alguma coisa talvez esteja já em ruínas, o Senhor é Deus de vida. Por isso, se existe algum lugar que já esteja morto no coração deste homem ou desta mulher,
Eu chamo a tua vida na vida desta pessoa, a existência agora em nome de Jesus, vida nos sentimentos, vida no amor, vida na intimidade, vida no semblante, vida na cumplicidade, vida na entrega mútua, e que isso se reflita em todos os filhos, e que este pai sinta o desejo de ligar para aquele filho que está tão longe agora, e que talvez apenas uma palavra desse pai pode mudar todo o curso da vida daquele filho. De volta aos teus caminhos, Senhor. O mesmo eu digo a essa mãe que talvez esteja muito ferida na alma. Libera todo esse sentimento de mágoa, mãe. Joga fora agora em nome de Jesus. E diga comigo, repita comigo agora, tristeza. Eu te dou uma ordem. Sai agora do meu coração. Sai do coração dessa mulher. E que ela saiba que ela é uma mulher linda, forte, guerreira e amada por ti. Eu, em teu nome, Jesus, eu levanto uma bandeira de vitória dentro dessa casa agora e digo: venha a nós o teu reino, venha dentro desta casa o teu reino. A partir de agora, a partir deste minuto, a história de vida dessa casa muda. A partir desse minuto, o teu reino entrou dentro desta casa. E o teu reino traz vida. No teu reino existe paz. No teu reino existe amor. No teu reino existe cura. No teu reino existe transformação. No teu reino existe prosperidade. No teu reino existe provisão. No teu reino existe milagres, milagres, milagres. A partir de agora, o reino de Deus entrou dentro desta casa. E aonde o reino de Deus está, espírito maligno nenhum fica. A paz do Senhor é com vocês. O reino de Deus é constituído dentro desta casa. A partir de agora, em nome de Jesus.